Esse dia de hoje, estou com um problema de gripe, meio resfriado, bastante gripado. E quero pedir perdão aos irmãos, mas não podia deixar de fazer essa live, porque é algo que toca no meu coração e me dá forças para poder viver, né? Dar continuidade sempre daquilo que fui chamado. Então é importante isso. Eu, quando estava me preparando para vir ministrar uma palavra, o que veio à minha memória foi um dia que eu estava passando muita luta, muita dificuldade, aqueles problemas que a gente não sabe por onde vai resolver, né? Você deve passar por isso algumas vezes. 3 horas da manhã, com certeza Deus me despertou. E eu fui para aqui, ficar nessa sala aqui mesmo, onde eu sempre orei. Eu trago essa memória, né? Que essa sala aqui é um lugar de oração. Eu separo para oração. E quando eu cheguei aqui nessa sala, eu buscando a Deus, pedindo a Deus para falar comigo, para me dar uma resposta, né? Porque a gente sempre quer ouvir a voz de Deus, quer que um anjo venha nos visitar, quer sentir mais a presença de Deus. E quando eu fiz isso, que veio na minha memória, a palavra de Deus veio para mim: por que você não vai lavar uma louça? Eu não entendi direito, eu falei, será que eu estou ouvindo certo? A pia estava cheia de louça, né? E minha esposa ia lavar no dia seguinte. E eu resolvi lavar a louça. 3 horas da manhã, sem fazer barulho. Comecei a lavar a louça todinha, limpar, botar no escorredor e fiquei lavando. E quando eu comecei a lavar, olhei para aquela água caindo sobre a panela, para os pratos sujos. E aquela água ali, eu comecei a chorar. E lembrei de um hino. Um hino que fala muito no meu coração até hoje, que eu nunca vou esquecer. O hino diz o seguinte: a minha alma estava longe dos caminhos do Senhor. Eu era cego, desprezível pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. E eu chorava. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. E chorava de sair lágrimas no meu rosto, lágrimas. Chorava tanto. Agora me regozijo desde que o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Cristo estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Amados, eu chorei tanto com esse louvor, eu não sei cantar direito, eu só sei que eu chorava,
Sabe por quê, amados? Porque eu lembrei da minha conversão. Eu era perdido, cego, e Jesus estendeu a sua mão para mim. E eu fiquei, né? Falei, quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Jesus estendeu sua mão para mim. Amados, eu chorava, né? Eu fui buscar Deus na sala, em oração, pedindo a Deus uma resposta. Estava passando por momentos difíceis, 3 horas da manhã, e de repente veio uma voz dizendo, vai lavar a louça. Eu fui lavar a louça. E quando lavei a louça, veio esse louvor. Quando Jesus estendeu sua mão, eu era cego, perdido, totalmente desencontrado, totalmente falho. Ele me resgatou, estendeu a sua mão para mim. Quer dizer, a gente vai buscar Deus de uma forma, pedindo alguma coisa, ele quer mostrar que ele nunca se esqueceu da gente, e mesmo que a gente passe por lutas e dificuldades, ele nunca deixa você sozinho, ele está fazendo alguma coisa por você. E mesmo se não estiver fazendo, se a gente achar que não está fazendo, ele deixou Jesus Cristo para morrer no teu lugar, no meu lugar, para poder nos dar a vida eterna. Isso é suficiente. Porque Pedro, quando chegou diante de Jesus, Jesus falou, vem cá, Pedro, e aí, o que você diz? Ele falou assim, não vou te abandonar nunca, porque eu vou te abandonar por quê? Porque só tu tens palavras de vida eterna. Foi isso que Pedro falou. Nem Pedro teve tanta dificuldade, né? Um homem tão difícil. Eu quero ler uma palavra para você. Está em Lucas capítulo 15. Eu quase não fiz essa live hoje, em virtude de que eu estou muito gripado, mas muito gripado, garganta inflamada, febre, mas eu falei, não posso deixar de fazer, eu não posso deixar de fazer. Eu quero falar desse Jesus que ele fez na minha vida. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Então eu paro de olhar os problemas, as dificuldades, as lutas, e eu tenho que fazer alguma coisa para ele, por mim e para ele. Porque eu faço isso por mim, né? Para ele e para ele. Mas eu não posso esquecer desse Jesus que ele já fez por mim. Então Lucas capítulo 15, a partir do versículo 15. Guarda bem, 15:15. Lucas 15:15. Lucas era um médico e tem esse texto aqui só no Evangelho de Lucas. Diz assim, Lucas 15:15, né? É isso que eu falei? Lucas 15:15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. É o filho pródigo. E aí desejava ele fartar-se das alfarrobas dos porcos, comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para a casa de seu pai. Vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o Senhor, né, contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho.
O pai, porém, disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos no Senhor, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Presta bem atenção na situação. Ele pegou todo o dinheiro do pai e saiu. Pegou tudo que o pai guardou, tudo que o pai trabalhou, que não foi ele que fez, foi o pai que fez. E chegou e deu para o filho. Falou: não, você quer a sua parte? Toma a sua parte. Faz o que você quiser. Mas o pai, lógico, deixou ele ir, mas ficou com o coração amargurado, triste. Não tem ninguém que sai da casa do pai, na igreja, deixa o Senhor, que ele não fica triste, né? Ele fica, com certeza, muito triste. Não pense que quando você se afasta, ele não fica triste. Lógico que ele fica triste, ele chora. Mas uma coisa ele faz, ele sempre tem a esperança que você volte. Eu acho isso maravilhoso, mesmo ele tendo feito tudo errado, pegou a parte, o dinheiro que o pai trabalhou tanto e deu para ele, ele foi embora. Mas ele voltou, né? Porque o pai estava esperando por ele. Outra coisa, o pai não parou de trabalhar na fazenda. O pai continua trabalhando. O pai nunca para de trabalhar. Tanto que quando ele chegou de volta, tinha os novilhos. Tinha tanta coisa para ele, tinha tudo esperando por ele. Quando nós saímos da presença de Deus, Ele está sempre pronto para recebê-los de volta. Quando eu cantei esse hino, né, que eu estava adorando a Deus 3 horas da manhã, buscando em Deus a solução dos meus problemas, e eu não ouvia a voz de Deus, só ouvia assim: lava a louça, vai lavar a louça. Eu fui lavar a louça. E quando eu fui lavar a louça, eu vi aqueles pratos, aquela água saindo e caindo sobre os pratos e limpando o prato. Comecei a chorar. Eu vi o prato limpo e começava a escorrer aquela água e saía a sujeira. Eu comecei a chorar. Eu chorava em prantos, derramado em lágrimas. E eu começava a chorar. E de repente veio essa alma. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Jesus estendeu sua mão para mim, eu olhava aqueles pratos, aquela sujeira, a panela, a água limpando. Eu lembrei de Jesus que limpou as minhas feridas, as minhas sujeiras, o meu pecado, e estabeleceu perdão sobre a minha vida. Eu não posso cobrar nada dele. Eu apenas tenho que louvar a Deus, como o Pedro falou. Hoje, Pedro, você não fala nada, você não quer ir embora também, não? Não quero ir. Só tu tens palavra de vida eterna. Só ele tem a salvação, e eu, por que eu vou ficar contra o meu pai? Se tem alguma coisa errada, talvez seja eu que tenha errado. Se eu não estou ouvindo a resposta de Deus, deve ter alguma coisa que eu tenha que fazer. Eu não posso abandonar nunca esse Deus que me tirou de um tremendal de lama e me trouxe a vida eterna. Eu posso passar por lutas e dificuldades, mas não existe outro Deus, só existe Ele. Posso todas as coisas, como disse Paulo, ou seja, sem viver triste, abatido, com fome, perseguido, né? Todas as coisas, sem viver de todas as formas. Eu nunca vou abandonar esse Jesus, porque eu tudo posso passar por todas as lutas, posso passar por todas as dificuldades, mas eu não abandono meu Deus, eu não vou abandoná-lo. Posso perder a voz, posso perder o sono, posso perder o que for, mas nunca quero perder Jesus.
Até o ponto de o filho pródigo chegar e falar, levantar-me-ei, no versículo 18, levantar-me-ei, irei ter como meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra ti, contra o céu e diante de ti. Já não sou digno nem de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Esse pai é o Deus vivo, amado. Essa parábola aqui é Jesus. Estará sempre esperando a gente voltar para a casa do Pai, de braços abertos, voltando sem pedir nada em troca, sem olhar para o crente do lado, para o crente que me perseguiu, para o problema, para aquele que não me perdoou, para a situação qual eu não quero olhar para o lado, eu quero olhar para o alvo. Eu quero olhar para Cristo, eu não quero olhar mais para ninguém, eu quero olhar para Deus. Se algum irmão que me fez mal vir me abraçar, eu vou abraçar ele. Se alguma situação contrária possa estar acontecendo na minha vida, eu posso estar passando o que for, mas eu quero esse Deus. Eu quero a Deus, eu quero Deus. Então, amados, o que eu posso fazer? Eu não posso pedir mais nada. Eu pensei nem em fazer a live. Eu não posso deixar de fazer. Porque eu não vou falar de mim, eu vou falar de Jesus. Eu posso estar mal, passando mal, sentindo mal, não tendo voz. Mas isso não importa. Eu não posso deixar de falar desse Deus. Então, amados, eu estava louvando, eu tinha que louvar. Eu saí daqui 3 horas da manhã e fui para a pia lavar a louça. Deus falou, eu escutei que era para lavar a louça. Quando eu vejo aqueles pratos, aquelas águas passando, a água viva me lembrou a mente, a água limpando o prato, a água limpando a panela, a água limpando. Eu falei, Jesus, que maravilha, como é que eu posso cobrar alguma coisa e pedir alguma coisa de ti? Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Jesus estendeu a mão para mim, eu quero fazer a vontade dele. E aí o filho pródigo chega perto da casa do pai, levantando-se foi para a casa do pai, vinha ainda ele longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou. Amado, poderia rejeitar ele, mas não, o pai está sempre esperando a gente. O pai tem sempre um beijo para te dar. O pai tem sempre um abraço. Abraça-me, 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 Senhor. E o filho lhe disse, filho, meu pai, eu pequei contra ti, pequei contra o pai, já não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai, porém, disse aos seus servos, trazei-me depressa a melhor roupa. Vestiu, ponde um anel no dedo e a sandália nos pés, um anel de filho. Eu não vou te receber, como não? Eu, lógico que vou te receber. E te recebo como filho. Eu te recebo como filho. Eu chorava, amados, eu cantava, via aquela água correndo sobre os pratos, sobre a panela suja. E a água limpando, eu limpei, eu comecei a chorar. E comecei a cantar esse hino, eu não sabia cantar, eu nem sei cantar. Porque esse meu filho estava morto. Aí ele falou, trazei-me também, matai um ovilho, faz uma festa. Esqueça, Maria, ele tem um novilho,
Quando o filho saiu de casa, o problema continua comigo, não é com o pai, não. O pai continua trabalhando. As coisas continuam funcionando, o novilho, a fazenda estava em pleno vapor. Mas uma coisa estava faltando, era você no coração do pai. Ele está esperando a gente, ele é maravilhoso, ele é sensacional. Eu vou reclamar dos meus problemas, das minhas lutas. Só ele tem palavra de vida eterna. Ele é maravilhoso. Então, mas comamos e bebemos e regozijamos, porque o meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Começaram a se regozijar. Isso aqui veio no meu coração hoje. Eu não queria fazer a live, não queria não estava. Minha esposa falou, você vai fazer desse jeito? Eu pensei e lembrei dele, desse Jesus maravilhoso. E eu falei, vou fazer. E veio isso para mim, esse texto, que 3 horas da manhã eu estava reclamando, orando para Deus, Deus, por que é isso, por que é aquilo? De repente ele fala, vai lavar a louça está na pia, está mais cheia. E ele fala comigo ali, água passando nos pratos. Ele é água viva. A mulher samaritana mal sabia que ia no poço. E chega lá no poço, tinha um judeu querendo falar com ela, pedindo água para ela. O judeu não fala com os samaritanos, e você vem falar comigo. Se você me desse atenção, eu te daria água viva, água que não morre, a palavra de Deus. Aquela mulher tinha 5 maridos, 5 maridos. E Jesus sabia disso. Jesus podia rejeitar ela, mas 5 maridos. Mas Jesus veio buscar o que está perdido. Quando eu estou na noite, 3 horas da manhã, buscando e falando coisas com Deus, eu estou perdido. Não preciso ver com quem que eu estou falando. Jó também começou a falar, eu amaldiçoo o dia, Deus, Jó capítulo 3, o dia que eu nasci e tal. De repente ele vê, só Cristo vive. Eu não estava entendendo. Eu não estava entendendo os seus conselhos. Antes, eu só conhecia o Deus de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. É assim que acontece com a gente. Não deixamos nunca. Ele está sempre de braço aberto. Ele fala do jeito que ele acha que tem que você entender. Ele quer que você entenda ele. Amém? Obrigado pela participação desta noite comigo. Marco Antônio, Marco da Valéria, que Deus te abençoe, querido, sempre. A luta que você passa também não é fácil, não, né? Mas que Deus te abençoe. Obrigado, Antônio. Obrigado, Jesus. Deus é Deus, amém. Obrigado, Cleide. Deus abençoe todos vocês, né? Que a graça de Deus envolva o coração de vocês. Está na hora já de terminar. Né? Eu já vou encerrar. É só uma breve mensagem de quinta-feira que eu passo para vocês. Deus te abençoe, Antônio. Deus te abençoe, Marco. Deus te abençoe todos aqueles que forem ouvir. Senhor, em nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos, mas eu creio que são mãos furadas. É a marca de Cristo. Nós também temos a marca de Cristo. Ele nos marcou para um dia te chamar. Ele selou você com o Espírito Santo. Que Deus visite cada um dos teus filhos, Pai. Todos que ouvirem essa mensagem, não se esqueçam que Jesus está sempre de braços abertos para nos receber. Não importa o tamanho do teu pecado, não importa. Importa que você volte, que você esteja na presença dele. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te cure. Se há alguma enfermidade, repreenda em nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia todo mal. Em nome de Jesus. Obrigado, querido. Deus te abençoe. A paz.